Olá, meus queridos, eu espero que vocês estejam todos bem, na paz do Senhor Jesus. Eu quero te pedir desde já, para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com alguém especial para você, que assim você ajuda o canal e ainda ajuda outra pessoa. Gente, vamos semear. Pessoal, tô dando uma conferida aqui. Esse não é um assunto mais querido de muitos cristãos, nós sabemos disso. Porém, quem nos deu as nossas emoções, e inclusive a capacidade de dominar essas emoções, foi Deus. Então, enquanto nós mulheres somos dadas como estressadas, nervosas, que fala demais, que briga demais, que é ciumenta demais e manda demais, a Bíblia vai nos falar sobre mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que edificam o seu lar. Então é necessário sim falar disso, principalmente no meio cristão, onde hoje em dia tem tanta coisa aí tentando bagunçar a nossa mente. É necessário sim falar disso. Até porque a Bíblia ela fala sobre emoções, ela fala as nossas emoções e ela fala até mesmo em uma linguagem emocional. Eu quero dar aqui para vocês 3 exemplos de pessoas que expressaram as suas emoções na Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é o Salmo de Davi, um Salmo de Davi, que é o Salmo 38. Ali, Davi fala sobre o seu sofrimento. Nós podemos perceber claramente o expressar das suas emoções. Ali tinha um sofrimento tão profundo que sugava de Davi a seiva da vida. Porém, Davi decidiu confiar em Deus e saiu dessa depressão pela fé. Em 1 Samuel, nós temos a linda história de Ana. Eu não podia deixar de citar aqui a história de Ana quando se trata de emoções. No versículo 7, Ana chorava. No versículo 7, Ana não comia. No versículo 8, Ana tinha um coração triste. No versículo 10, Ana tinha amargura de alma. No versículo 11, Ana estava aflita. E no versículo 16, Ana tinha um profundo desgosto quando se derramou diante do Senhor pedindo um filho. Nós vemos claramente que Ana expressou aos pés do Senhor as suas emoções mais profundas. Porém, Ana também, isso é muito interessante, Ana também decidiu confiar no Senhor. Ela se revigorou muito antes de saber que ela estava grávida. Depois que ela se derramou aos pés do Senhor, ela se revigorou. E o outro exemplo também que eu não podia deixar de citar é Jeremias. Jeremias é o mais claro de todos, né, pessoal? Inclusive, alguns teólogos sérios dizem que Jeremias tinha problemas com depressão e ansiedade por causa das perseguições que ele sofria e também por causa do que o povo de Deus iria sofrer e estava sofrendo por causa da desobediência, né? E ele não desejava que o povo sofresse daquele jeito. Jeremias viu desgraças terríveis acontecendo com o povo por causa dessa desobediência, então ele sofria bastante perseguição por falar a verdade para esse povo. Inclusive, Jeremias desejou não ter nascido. Se você não conhece a história de Jeremias, leia lá que você vai gostar. Jeremias jamais desistiu porque ele acreditava na promessa de Deus. Ele acreditava naquela promessa da salvação. E por mais que a tristeza de Jeremias, de Ana e de Davi foram grandes, profundas, eles não deixaram que as suas emoções os consumissem. Todas essas pessoas expressaram suas emoções e falaram das suas emoções. É muito claro isso. Nos Salmos, nós encontramos também, gente, capítulos que falam sobre emoções, e os Salmos, eles não foram escritos somente por Davi. Não foram escritos somente por Davi. Eu vou falar mais devagar, gente. Deus, ele nos convida a expressar as nossas emoções diante dele, porque é ele quem pode nos ajudar. Ao invés de você ir lá e derramar suas emoções para um estranho, derrama para Deus. E uma coisa interessante de se ter entendimento é que Deus se revela a nós em termos de emoções. Presta atenção. Os frutos do Espírito também têm emoções ali. Olha só, amor, alegria, paz. Esses são sentimentos que se expressam através de emoções. Mas então, qual que é a natureza dessas emoções? Vamos entender aqui agora o real significado.
Essa palavra, emoções, ela vem do original no latim, que significa emovere. Significa colocar em movimento. Mas então por que Deus nos fez com essas emoções? Mover para quê? Mover para onde? Gente, as emoções, elas são atributos divinos dados a nós. Deus nos deu as emoções para que elas nos movessem até Ele. Para que as nossas emoções nos movessem a servir, amar, cuidar e ajudar e perdoar o nosso próximo. Porém, com a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, isso mudou totalmente o rumo das nossas emoções. Mas o sentido das nossas emoções ainda é nos mover a Deus. Porém, elas nos movem, gente, mais para o pecado. Se não tivermos um relacionamento com Deus, aí já era. Vocês já ouviram falar que é na dor que muitas pessoas passam pela conversão? Pois é. Infelizmente, por falta de gestão emocional, muitas pessoas expressam as suas emoções de forma totalmente equivocada. De maneira que seus sentimentos se inclinem para o mal. Essas emoções, elas são geridas e são transformadas em sentimentos que faz elas ir para o mal. Deus, ele nos criou com emoções para que elas nos impulsionassem a buscar e viver uma vida com Ele. Porque, gente, viver nesse mundo sem Deus é um tormento para a nossa alma. Viver sem Deus é ter uma vida emocional totalmente desequilibrada. Mas então, assim, como lidar com as nossas emoções? Vocês entenderam o real significado das emoções, né? Agora, como lidar com essas emoções? Principalmente quando isso envolve pessoas difíceis. A melhor maneira é você buscar e expressar as suas emoções, aos sentimentos, da forma que Deus os expressa. Você já pensou nisso? E para isso existe uma instrução bíblica muito clara. Oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Agora, hoje em dia, está tão difícil, né, as pessoas terem um tempinho para orar, para jejuar, para meditar na palavra de Deus, né? E deixa eu te falar uma coisa, se você não fizer isso, você não vai conseguir controlar as emoções. As suas emoções vão te mover sempre para o pecado, sempre para mais longe de Deus. Então, se você não se render a isso, a instrução está aí. A instrução está na própria Bíblia. Ore, jejum e medite na palavra do Senhor. Renove os seus pensamentos com a palavra do Senhor todas as manhãs. Eu quero que você lembre-se de que se alguém ou algo desperta em você uma emoção ruim, provavelmente ainda existe algo dentro de você que precisa ser curado, que precisa ser resolvido. Porque as suas emoções, elas refletem o que está em seu coração. A própria palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A própria palavra de Deus diz que é do coração que procede todos os maus. Todos os maus. Então, nós precisamos sim cuidar das nossas emoções para que o nosso coração esteja puro. Cuide das suas emoções porque elas são o meio de nos relacionarmos com Deus e com o próximo, gente. Hoje, as nossas emoções nos movem para nós mesmos. Um exemplo disso é esse famoso amor próprio pregado hoje em dia. O empoderamento. Muitas mulheres se tornam egoístas, egocêntricas, porque não sabem o que é de fato amar a si mesmo. A gente acaba usando os dons e as oportunidades dadas por Deus a nós mesmos ao nosso benefício próprio. Gente, Jesus é o nosso exemplo mais claro de como lidar, de como seria a redenção dessas emoções. É impossível você viver muito bem com as suas emoções e expressar de maneira saudável essas emoções. Você separar as suas emoções da sua religião. É impossível acontecer se você separar os dois. Se você ficar pensando que emoções e Bíblia não combinam, se você ficar pensando que eu não posso fazer, por exemplo, terapia, porque somente quem vai me curar é Deus. Essa é a minha personalidade, eu não vou mudar por ninguém. Esse é um traço de caráter que eu tenho. Eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Espera aí. Não é assim que funciona.
Gente, o seu traço de caráter é Jesus. E tudo aquilo que vai contrário a isso não provém dele para você. A questão da terapia eu trouxe à tona porque algumas religiões dizem que o cristão não deve fazer terapia. Porém, essas pessoas esquecem que é Deus quem capacita pessoas para te ajudar nesse processo, né? Tudo provém do Senhor. Tudo o que causa algo bom para você, que te edifica e te aproxima de Deus, provém dele mesmo. É providência do Senhor. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo para que ele nos ajude a lidar com as nossas emoções também. Para que você tenha discernimento sobre o profissional que vai te ajudar, né? No caso da terapia. Nós temos algumas armas, algumas ferramentas que nos foram dadas por Deus. O jejum, ele é poderoso quando se fala de carne e espírito. Se você tem problemas para lidar com as suas emoções, e se você já aceitou Jesus, faça um jejum. Peça a Deus que te mostre que tipo de jejum você deve fazer, que tipo de jejum vai ser melhor para você. E se você nunca jejuou, mas já é um convertido, pesquise sobre o jejum, comece de pouco, atente-se também, gente, para a sua saúde, tá? Porque eu já vi casos de pessoas que foram jejuar, estavam com problema de saúde, deu ruim. Porque, às vezes, você não tá com a sua saúde em dias. Aí você vai, faz um jejum e acaba dando um negócio aí. E não é isso que a gente quer, né, pessoal? Esteja constantemente meditando na palavra de Deus. Ali existem instruções, gente, poderosa, que foi dada pelo próprio Senhor, para que a gente possa lidar com qualquer situação com sabedoria. Mantenha a sua vida de oração, ao invés de explodir com alguém, sair falando um monte de coisa que vai ferir essa pessoa, que vai machucar essa pessoa. Gente, aprende a ir para o secreto primeiro, se derrama ali na presença de Deus, assim como Ana fez. Fala tudo que tem em seu coração, se for tristeza, se for angústia, aflição, vai primeiro a Deus, fale com Ele. Você vai perceber que a oração é um meio onde Deus te acalma, Ele te dá direção, Ele limpa a sua mente. Então, gente, é muito importante que a gente saiba lidar com as nossas emoções. E se você está vendo esse vídeo agora, mas você ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar agora, onde quer que você está, feche os seus olhos e convide Jesus para entrar em teu coração. Declare que você crê em seu nome e em seu sacrifício e que você o reconhece como único Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele cuidar de você. Fale para Jesus que você se arrepende de todos os seus pecados. Peça para Ele te ajudar a você se livrar dos pecados que ainda precisam ser deixados para trás, tá? E que você quer, a partir de agora, deixar que Ele guie os seus passos, a sua vida. Convide Jesus para mudar a sua mente e te ajudar a lidar com as suas emoções. Porque se você está até aqui, você está procurando um jeito de lidar com as suas emoções. Lembre-se que viver nesse mundo sem comunhão com o Espírito Santo, sem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e sem deixar Deus dirigir os seus passos, é um tormento para a sua alma. Não viva mais assim. Aceite Jesus e desfrute da plenitude que Ele providenciou para você com aquela morte lá na cruz. Amém? Gente, então é o seguinte, eu espero que tenha ficado bem claro a relação da Bíblia com as nossas emoções, a importância da gente ter que controlar sim as nossas emoções, da gente ter sim que procurar ter um caráter, não da minha carne, não um caráter que o pecado formou em mim, mas sim um caráter que Jesus Cristo tem, porque Ele é o nosso exemplo. Quando a gente fala assim, eu sou cristã, eu estou querendo dizer que eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo, eu estou ali, ó, crescendo em aparência, em semelhança a Cristo. Que aparência e semelhança a Cristo eu vou ter se eu não estou negando a mim mesma, se eu não estou negando ao caráter que o mundo fala que eu tenho, então se aceita a si mesma. Você é assim, tadinha. Tadinha não. Não é tadinha.
Nós estamos vivendo, gente, nos fins dos tempos, isso é muito claro. E quanto mais perto do fim nós chegamos, mais deturpado vai ser a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, cabe a você escolher se você vai viver confortável na sua carne, do jeito que você quer, aceitando o seu caráter, a sua personalidade, porque você nasceu assim, você é assim. Ou se você vai lutar contra isso daí, buscar ter o caráter de Cristo. Amor, alegria, ser mais calma, pensar antes de falar, agir como Cristo agiria, amar o próximo. É você quem escolhe. Deus, ele não vai obrigar ninguém a fazer a vontade dele, que é perfeita, né? Boa, perfeita e agradável pra gente. Porém, você precisa decidir. Ou você vive de acordo com aquilo que você acha que é certo, ou você vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita para você. Então, pessoal, chegamos ao fim desse assunto. E se ficou alguma dúvida no ar, ou se tem algum ponto que você quer que eu fale aqui nos vídeos, deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou a sua sugestão com aquele símbolo de vídeo, um símbolozinho de vídeo, que eu vou estar respondendo você. O símbolo eu vou saber que é sobre o vídeo e eu vou dar prioridade para o comentário. Um abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, gente. Tchau, tchau.